A beleza vai muito além do que se vê. Ela envolve saúde, escolhas e consciência. Esse é o podcast Além da Estética com a doutora Fabiana Cavalli. Existe uma relação silenciosa entre a forma como nos enxergamos, o nosso desejo e a nossa saúde mental. Muitas mulheres procuram procedimentos estéticos tentando resolver algo que talvez não seja apenas físico. Hoje nós vamos falar sobre essa conexão profunda entre autoimagem, sexualidade e equilíbrio emocional. E para isso, então, eu trago a minha amiga maravilhosa, doutora Sara, anestesista, especialista em psiquiatria. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, meu amor. Sara, vamos começar então. Primeiro, a gente até já conversou aqui um pouquinho antes sobre isso. O que é, então, autoimagem de fato? Você já estava me explicando. Então, se a gente entrar nesse quesito autoimagem, a gente vai ter várias definições, né, Fabiana? Mas eu acredito que se a gente pudesse falar de uma forma resumida e pontual, autoimagem é a identidade. É como a gente se identifica. Muitas vezes a gente observa a questão do espelho. Sim. Eu estou me olhando no espelho, mas quem está olhando aquilo é o meu interno, é o meu julgamento, é a minha crítica, são as minhas crenças. Normalmente é dito que a autoimagem ela é construída não pelo que a gente vê no espelho, mas pelo que a gente vê no olhar das pessoas que nos cuidaram. Que lindo, até arrepiei, hein? E aí a gente... Profundo. Isso. E, na verdade, essa profundidade vem justamente desse lugar onde a gente faz expectativas do que o outro está vendo. Mas o que eu estou vendo está montado nisso, eu deixo de ser eu para atender a necessidade do outro no que diz respeito a essa imagem e deixa de ser alto. Sim, né? Sim, porque a gente está o tempo todo avaliando também a expectativa, tentando corresponder à expectativa dos outros e pensando o que os outros estão pensando, né? É complexo, é super complexo, né? Então vai muito além da imagem estática que a gente olha no espelho, né? Aquilo ali é só fachada, literalmente, né, Sarinha? E é um conceito, exatamente, um conceito de conceitos. A gente faz um elenco de exigências dentro daquilo que a gente acredita no que é perfeição. Agora, eu gosto muito de falar que o perfeito está morto, só o imperfeito pode evoluir. E dentro disso, a gente entender assim, poxa, se existe uma imperfeição, então só pode melhorar. Só pode modificar dentro daquilo que eu faço aonde? Dentro de mim. Sim. Então, é aquele... E assim, ó, é muito interessante até a gente trazer aqui, se eventualmente mais tarde a gente pode repetir, mas a questão na qual... aonde eu enxergo as minhas imperfeições e acolho elas. E digo assim, você também faz parte. Sim. E dentro desse fazer parte, constitui aquilo que é a minha unidade. Sim. Então, quando eu estou inteira, eu começo a respeitar essas arestas e integrá-las. E integrando, elas se tornam beleza. Nossa, maravilhoso, Sara. Você falou de uma forma, assim, quase filosófica, digamos assim. Para não perder o costume. Maravilhoso. E realmente, assim, né, os desafios que a gente enfrenta, né? Eu, que além de médica, sou formada em coach, analista, também leio muito sobre desenvolvimento pessoal. E é um desafio enorme. Primeiro, a gente aceitar a nossa imperfeição. E segundo, essa questão da gente unir as nossas sombras, né? Sim. Acolher as nossas sombras, aceitar isso, né? Não é nada fácil, mas é o caminho, a gente precisa disso, dessa completude, né? Sim, e essa completude se faz justamente quando a gente entende onde há muita luz, também há muita sombra. Sim, né? inevitavelmente. Sim, e entendendo que quando a gente integra isso, essa unidade é a verdadeira beleza. Mas e daí, naquele conceito que não é tão filosófico, não é tão intimista, as pessoas gostam, então, de olhar esse externo, baseado, inclusive tem uma colocação bem interessante nisso, no que diz respeito às redes sociais, as pessoas, elas comparam os seus bastidores com o palco alheio. Então, aquilo que a gente está olhando do outro não é o interior, não é a essência dele, mas uma fabricação, onde, inclusive, Fabiana, dentro a psiquiatria eu uso mais na questão da transpessoalidade. Então, os meus clientes da terapia transpessoal, a gente traz muito essa questão, na qual você vai entender assim, você tem essa casca, que ela é o reflexo daquilo que está dentro. Sim. Mas o que é esse está dentro? E uma ocasião eu recebi em consulta uma mulher que ela não conseguia se olhar no espelho.
Nossa. E entendia que essa condição na qual ela não conseguia olhar no espelho era porque ela estava em depressão. E não deixava de ser uma verdade, sim. Ela deprimiu porque, na verdade, o que ela olhava fugia muito das expectativas em função do que ela estava vivendo. Ela estava passando por uma separação muito dolorosa, com motivos muito angustiantes que fizeram ela desacreditar nela mesma enquanto pessoa. Então, esvaiu-se tudo. Sim. E, obviamente, que isso vai alterando toda a composição anatômica, fisiológica. E vai ter reflexos em tudo, né, Sara? Principalmente emocional. Sim. Né? Vai ter... a gente não pode separar nenhuma parte do corpo, né? Nem o interno do externo, nem a beleza da saúde interior, né? E é por isso que tem o podcast aqui, que a gente é além da estética, porque vai muito além. E essa questão realmente, né, Sara, da gente refletir, né, literalmente como um espelho, né, o que está lá dentro, as nossas frustrações, os nossos sentimentos, e refletir daí não só no espelho, mas em todas as partes da vida, né? Então reflete na produtividade, reflete em como você vai se portar nos relacionamentos, né, e também em como a gente está se vendo, né, e depois, a consequência, inclusive, como a gente está se apresentando aos outros, né? Exatamente, e aí me fez lembrar um outro caso. A gente gosta de caso clínico, né? Muito Na bom. verdade, entender que a humanidade está realmente nesse contexto e a gente se encontra em cada um desses momentos, né? Sim. Uma outra cliente que chegou no consultório também, falando que ela não conseguia entender aonde ela se perdeu. Que ela já não tinha mais desejo. Ela se sentia assim estranha com o companheiro dela e em relação a tudo aquilo que estava acontecendo na vida, ela não estava entendendo, porque ela não estava exatamente triste, mas dentro de toda a conversa eu percebi que ela estava exausta. Olha só. E quando a gente entra no modo sobrevivência, Fabiana, a gente não tem essa priorização do prazer. Sim. Eu tenho que dar um jeito. Então, eu me deixo para depois, eu me deixo no sentido de descansar, de ter o meu momento meu. Se respeitar, né? Exatamente. Respeitar os seus resposta. limites, né? Essa é a palavra, a resposta certa. Respeito, autorrespeito. Quando me autorrespeito tem um tempo para mim, e gente, meninas amadas, não é só sobre ir fazer a unha, não é só sobre fazer o cabelo, mas é ter aquele momento de silêncio, de presença, de saber eu sou um ser único integral aqui e agora. E eu preciso de mim também. Exatamente. Né? Sem mim, como cuido do resto? Mas eu só cuido do resto e esqueço de mim. É aquele negócio de colocar as máscaras primeiro na gente, né? Sim. Depois nos filhos, nos outros, né? Exatamente. E isso também faz um link com a nossa primeira entrevista, que foi com a doutora Luísa Cadena, ginecologista. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi, a gente estava falando justamente sobre perimenopausa, né? E saúde da mulher em geral, mas mais perimenopausa. E ela falou isso, que as pacientes se queixam muito, assim, de não se reconhecerem mais. Não só pela aparência, né? Mas principalmente porque como elas vivem, né? Ou como elas principalmente desempenham na vida. Então, claro, né? O brain fog, né? O desempenho cognitivo, inclusive. Cai muito. E aí elas começam a não se reconhecer mais. E aí com a terapia de reposição hormonal... Tudo muda. Né? Já visto as celebridades que a gente anda seguindo, né? Que estão falando bastante sobre isso, que voltei a ser uma leoa, né? Depois da reposição e tudo mais. Porque também é isso, é integralidade, inclusive na questão hormonal. E quando a gente, principalmente depois de ser mãe, né, Sara? A gente começa, infelizmente, a se negligenciar um pouco. Claro que tem uma fase que realmente não tem como, né? Mas aí a gente tem que reaprender o caminho de se acolher. Exato. Mas, nossa, é perfeitamente isso. É no lugar onde você entende assim, para ter chegado até aqui enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, quem veio até aqui? Exato. E você está negligenciando e abandonando essa pessoa que te trouxe até aqui, é nesse lugar que tem a cobrança. E é nesse lugar onde vai chegar no teu consultório, ai, doutora, eu quero fazer um procedimento aqui, eu quero um procedimento ali, mas tá, beleza, isso tudo é possível, inclusive posso falar de carteirinha, que isso ajuda muito. Ajuda. Mas sem sem o trabalho interior interno, isso vai ficar desestruturado. Exato, é vazio. É vazio, exatamente. Então, é nesse vazio que o procedimento
procedimento acaba sendo assim uma frustração até. Exato. Porque não é sobre o procedimento, mas o procedimento vai enaltecer isso. Com certeza. E Então, foi nessa busca que eu fui, né, atrás e comecei em outras, e fui virar coach em muitas coisas mais, né, e faço muita terapia no dia a dia do consultório com as minhas pacientes, e por Nem isso fale. que eu te trouxe aqui também, Sarinha, porque eu como pessoa, como paciente também, né, e como cuidadora, e como mãe, como médica, enfim, como dermatologista, isso faz todo sentido, não tem como, e esse é o diferencial, né, da verdadeira medicina, eu acho, né, do Sim. verdadeiro cuidado. A integração do ser. Uhum. O ser não é só aquele corpo que funciona daquela forma, que está escrito nos livros dessa maneira, e nem tampouco uma resposta à medicação. Porque muitas pessoas procuram a gente no consultório no intuito de dizer assim, o que eu faço? Que remédio eu tomo? Eu falei assim, o remédio vai ser muito necessário, mas uma bengala. E nenhum maratonista usa bengala. Ai, que lindo! Não é verdade? Isso aí então, mesmo. a gente pode até se apoiar inicialmente, mas sempre na busca de si, Claro. na busca desse interno, desse emocional que deixa um buraco onde várias vezes as pessoas vão comprar roupas, vão cuidar fazer maquiagem, cuidar do cabelo, procurar situações na estética, mas perdem identidade. Sim. Porque elas querem se parecer com alguém, mas quem é esse alguém? Sim. Não é verdade? Elas estão fugindo delas mesmas. Exatamente. E nessa fuga de si, monta-se um campo de batalha. Então, a mulher que se reconecta com ela deixa de ter o corpo como um campo de batalha e volta a ter a sua casa. Maravilhoso, Sarinha. Olha, tá um espetáculo. E vamos agora pegar uma parte assim mais técnica, assim, né, que eu acredito que vai ter muitos ensinamentos pra gente e faz parte até da curiosidade, né, Sim. de como se forma ao longo da vida essa autoimagem, né, como que ela vai sendo formada na nossa cabeça, né, e nas crianças também, até pra gente já, né, poder cuidar melhor delas. Cuidar das nossas crianças, né, mas principalmente da nossa criança interior. Também. Aquela menina, aquela Fabiana pequenininha, aquela Sarinha pequenininha, que foi formado, sim, nas experiências da infância. Como eu disse anteriormente, principalmente no olhar das pessoas que cuidavam dessas crianças, né? Sim. Qual era aquele julgamento? Qual era aquela desvalidação? Então, a busca dessa essa validação afetiva, essa aprovação. A gente fica eternamente tentando agradar aquelas pessoas que nos julgavam desde a infância, né? E elas estão lá dentro, a vozinha dentro da nossa cabeça, né? E aí a gente pode, nesse momento, olhar para isso, olhar, já que no sentido de solucionar, né, essa condição, aonde eu me encontro nesse lugar de julgamento, que eu me apoio nesse julgamento, então eu posso olhar para mim agora e dizer assim, foi tudo bem. Nesse momento, era o que bastava para que eu pudesse restituir essa condição. Para que eu pudesse, naquele momento, dizer assim, nossa, menina, mas você não faz nada certo. Aí você fica feia. E aí, essa feiura, ela pode ser restituída nesse lugar onde eu ressignifico dentro. Agora eu posso fazer algo novo. Sim. Né? Algo diferente. Porque se eu melhorar essa condição, eu vou melhorar a crítica. Sim. Eu vou melhorar aquilo que me afunda. Sim. Então, entrar nesse lugar e dizer assim, agora eu posso fazer diferente. Mas eu não agradeço. Precisa aceitar, né? Mas na época foi necessário. Sim. Eu digo, foi bom do jeito que foi. Eu era menina feia, o patinho feio, sofria bullying na escola. Isso é um outro fator também que constitui essa condição da autoimagem adoecida. Ou seja, eu valido a opinião do outro dentro daquele sistema do outro, olhando para mim e digo, nossa, ele está certo, mas o que está certo sobre isso? 4 olhos, mas, puxa, eu uso óculos. E tá tudo bem? E daí, né? Sim. Qual é o problema disso, né? Mas agora, nessa nossa geração, Fabiana, desses adolescentes, dessas crianças que estão crescendo, tem sido muito importante isso, a ponto, inclusive, desse adoecimento na saúde mental em função do julgamento alheio. Eu preciso muito que o outro me valide. As redes sociais. As redes sociais, é muita exposição. Os filtros, né? Nesse lugar onde, novamente eu repito, nesse lugar onde o meu bastidor visita o palco do outro. Então, eu quero me comparar aquilo que não é a realidade da pessoa, né? E assim, quando alguém julga o outro, ele está falando de si. Ele está falando daquilo que ele enxerga no outro, que ele esconde dele. É o reflexo, né? Muito embora muitas vezes pessoas me questionem, não, mas eu não acho isso. Não conscientemente. Não no lugar de autoproteção, para não olhar aquilo que você pode mudar totalmente. O outro vem para te mostrar o que você não tem coragem de olhar em si mesmo, né? Exatamente. E quando você tem essa percepção e essa paz,
essa concordância. Eu gosto de falar em concordar. Eu concordo que ele me veja assim, mas isso é o interessante ponto de vista dele. Inúmeras vezes eu recebi no consultório adolescentes com essa temática. Nossa, mas olha, me chamaram de tal... porque o cabelo... Mas era um cabelo bonito, só que aquela pessoa não gostou do cabelo, então o cabelo passou a ser feio. Fabiana, como é triste e profundo essa condição. Sim. No que diz respeito à questão estética, realmente. Sabe, essa casca que incomoda tanto e leva ao adoecimento. E esse adoecimento, sabe, é um ciclo vicioso. Uma coisa leva a outra, né? Uma bola de neve, né? Bom, a gente já falou da infância, das redes sociais, né? E aí, dentro do consultório, né, de dermatologia, como a gente já entrou, mas eu acho que essa frase é bem interessante, né? Que muitas vezes a queixa é estética, mas por trás existe a dor emocional. E a gente não pode menosprezar isso, né? Como a gente já comentou. Então, cuidem dos lugares que vocês vão, né? E até, assim, fazer uma autorreflexão de quando você vai buscar um procedimento muito exagerado, porque, né, por exemplo, o meu estilo de trabalho nessa área é assim, para a gente estar na nossa melhor versão, mas coisas pontuais, agora não fazer uma transformação. Uma vez uma amigona minha me perguntou e falou assim, nossa, Fábio, você é contra a harmonização facial que estava no auge, né, e tal, porque ela era linda, jovem e tal, não precisaria, sabe? E aí eu falei assim, não é bem contra. Eu falei assim, eu não gosto, mas se você quer fazer, ela falou assim, o que você acha? Você acha que eu devo fazer? Aí, para não entrar na discussão, porque eu fiquei era assim, né, cutucando para ver o que eu ia falar. Eu falei assim, olha, eu acho que você deve fazer se você não gosta de quem você é. Se você não se gosta, você quer ser outra pessoa, aí, de repente, vale a pena para você. Mas só que, claro, isso foi uma resposta à provocação também. Mas é aquilo que você falou, né, Sarinha? Na verdade, está buscando ser outra pessoa, mas também é o reflexo do interior. O que ela quer mudar dentro de si. Então, na verdade, aí a resposta não é nem essa. Você nunca vai estar satisfeita e nunca vai ser igual ao outro. Nunca vai ser bastante, né? Exato. O caminho aí realmente é do autoconhecimento. Total. E você sabe que me fez lembrar um outro caso, né? Porque a gente vai conversando ótimo, e vai maravilhoso. vendo as pessoas que chegam na nossa vida. Uma vez eu recebi uma colega nossa também, mas muito bem posicionada, muito bem sucedida, né? É aquele tipo de mulher que tinha família margarina, muito bonita, muito, eu diria assim, bem tratada ao longo do tempo, né? Ela se prestigiou de tudo aquilo, dos recursos que tinha. Que ela tinha. Entretanto, na nossa conversa, ela disse assim, eu sei que eu tenho tudo, eu sei que eu sou bonita, mas eu me sinto insuficiente. Eu não sou suficiente para isso. E olha que você acabou de falar exatamente isso. Então, não vai ter nada que baste, não vai ter harmonização facial que baste, não vai ter procedimento que possa ser bem sucedido, uma vez que a insuficiência dela que é o carro-chefe. Exato. Então, tudo vai ser insuficiente. É claro, né? E aí, até para os profissionais não caírem em furada, entre aspas, né? De querer fazer um procedimento desse e não vai adiantar. E ela não vai ficar satisfeita, né? E você não está ajudando realmente, né? Essa pessoa. A Anitta é um exemplo, né? Ela deu uma entrevista falando sobre isso, né? Aquele outro cantor que chegou a fazer a harmonização toda lá e depois ele tirou tudo, né? Pois que coisa, né? Porque ele não se reconhecia mais no espelho. E tem vários casos dentro da literatura, Fabiana, inclusive indo até mais longe, pessoas que tatuam o rosto e fazem aquelas projeções que eu não sei nem o nome, que tem chifre, e faz o nariz diferente, faz, sabe? Então, é toda aquela forma de se autoagredir por não se gostar realmente, por não se aceitar como tal. Se castigando, né? Se castigando. Mesmo que não perceba como isso, mas né? E assim, e quando se encontra, é aquela busca de resgatar isso. Aí eu vi até um caso, eu não consigo lembrar o nome, porque é um rapaz inglês, e inclusive ele está no museu famoso lá de Londres, como o cara mais tatuado e com mais aquelas coisinhas lá que eu falei, chifre, aquilo tudo, né? E esse homem caiu em si. Ele falou assim, não sabia. E agora ele está até fazendo o olho, laser. né? Ele
colorem, né? Imagina o risco de cegueira, aquilo, né? Sim. Tinta dentro do olho, né? E assim, agora ele está fazendo laser para tirar tudo isso, para se resgatar. Se redescobrindo. Mas que lindo que ele teve essa oportunidade, né, então, Sarinha? É só para mostrar que é possível. Sim. Seja lá o que você tiver desgostando em você, é momento de olhar para isso. E eu não estou dizendo agora goste de você, não. Reconheça como aquilo que te incomoda, mas entenda de onde isso veio. E vai atrás de solucionar, né? Nunca é tarde para começar, né? Ou para se resgatar. Nunca, nunca. A vida toda. Não existe um último dia sem um dia antes a gente ter um resgate. Exato. E talvez seja o último dia daquela versão que não correspondia mais àquilo que você amava genuinamente. Isso. Se permita se reinventar, né? E buscar novas coisas, né? Exatamente. É uma delícia, né? A gente poder ter essa liberdade com a gente mesmo, né? Com certeza. E sabe, Fábio, que é muito interessante, no caso dessas 3 pessoas que eu mencionei aqui, o trabalho é perene e constante, não é de um dia para o outro. Sim. É uma construção literal. É interessante como muda a vida dessas pessoas, como quando elas não começam a se atentar a esses pequenos detalhes que as definem totalmente, a vida muda. Sim. Tudo ao redor muda, né, Tudo Sara? ao redor muda. Na profissão, como você vai indo adiante, a maneira como você recebe o dinheiro. Sim. Sabe? É mágico, né, Sarinha? Eu vivi algumas mudanças dessa ao longo da vida porque a gente mudou o estímulo, então a resposta é diferente. Claro, né? Claro. E assim, se você está acostumado sempre com aquela resposta pequena, quando a resposta vem grande, você não está, eu não dou Nem conta. acredita. Isso. E aí você atribui aquela característica que você demonizava antes. Né? Então, assim, é olhar para tudo isso, acolher. E ainda falando a respeito dos procedimentos, eu acho que o médico, antes de tudo, acolhe essa dor. E diz, eu vejo essa dor, como você fez com a sua amiga. Diz assim, olha, eu vejo a sua dor e realmente, se você não gostar de você, eu não estou aqui disponível para mudar isso. Sim. Eu digo sim para tudo aquilo que dói. Para que a gente possa, então, fazer a autocura. Sim. Porque você não vai curar ninguém, eu não vou curar ninguém. Sim. Remédio nenhum cura ninguém. Mas faz a ponte para que isso aconteça a partir da gente mesmo. Mas a pessoa é a maior responsável, né, pela tua vida, por onde você tá, é você mesma, né? E isso é uma coisa, assim, que dá medo em muita gente, mas o que a gente tem que pensar no outro lado, né? No empoderamento. A partir do momento que você sabe que depende de você e somente de você, a chave para mudança, para conquistar qualquer coisa, está na tua mão. Sim, né? E está do lado de dentro da porta. A gente do lado de dentro. A gente costuma querer jogar muito a responsabilidade para o outro, ou por causa disso, ou por causa daquilo, né? Situação e tal. Mas quando a gente transfere para o outro a responsabilidade, você transfere a solução para o outro também. E aí nunca vai dar certo. E aí o outro, de alguma forma, quem é o outro vai olhar para isso e dizer, mas o que eu faço com isso? Claro. Não dou conta também. Sim, e aí a gente não é meu. A gente fala de relacionamentos. E que muitas vezes as clientes chegam até você querendo modificar alguma coisa porque empoderou o outro para que olhe para mim como eu sou linda. Só que, né, onde está essa beleza realmente? Na mão do outro. No poder do outro. No que o outro vai achar. Na época que eu era anestesista, uma vez foi interessante isso. Uma paciente foi colocar prótese de bumbum. E essa mesma paciente voltou 3 meses depois para retirar. Olha aí. Porque, na verdade, quem queria... Não era para ela. Era exatamente. E daí ela se separou daquela pessoa, porque era um relacionamento tóxico. E ela retirou, ela falou assim, meu Deus, agora é a libertação. Totalmente, em todos os níveis, né? E é um processo doloroso, infelizmente. Mas, assim, é como se a gente entendesse assim, a dor é inevitável. O sofrimento vai se tornar uma opção a partir do lugar onde você se prende. Sim. Se prende na necessidade de agradar o outro. Se prende na necessidade de ser o ícone perfeito. Sim. E é o sofrimento de qualquer forma, né, Sarinha? Se você continuar no relacionamento, né, vai ser um sofrimento perpétuo, né? Uma hora você vai ter que se resgatar e levantar disso. É aquela tal da zona de conforto que não é conforto. É só porque... Por que a gente fica na zona de conforto? Que normalmente ela é bem desconfortável, né? E não traz muitos benefícios pra gente. Mas é o medo do desconhecido. Exatamente. A gente tem medo de arriscar. Mas, assim, a solução tá lá fora, né? Tá fora do círculo do conforto. Porque fazer do jeito que você tá fazendo, você não vai ter resposta diferente. Mas você já sabe lidar com aquela agressão. Ah, não, mas assim eu já sei lidar já tô com acostumada. isso. Já dou um jeito aqui. E aí você perpetua. E aí é o corpo de batalha. Aquele corpo de batalha que se esquece de si.
porque tem que sobreviver. E dentro da sobrevivência não existe beleza. A sobrevivência que eu quero dizer, quando eu dou dando um jeito, que eu entro no sacrifício de ser quem o outro quer que eu seja, nesse lugar eu vou adoecer. Sim. Nesse lugar eu vou ficar feia. Nesse lugar eu vou ficar insuficiente. Nesse lugar onde eu estou dependendo do outro. Quando, na verdade, e repetindo o que você falou, é autorresponsabilidade. Sim. E aí a gente começa a validar aquela condição na qual eu faço a escolha. Sim. E para fazer essa escolha, antes de tudo, eu tenho que acolher essa criança, essa menina, que em algum lugar se sentiu desvalidada, abandonada, rejeitada, e remontou isso no relacionamento. E agora ela tem uma chance de dizer, agora chega. Agora eu quero saber o que essa menina quer. Isso. Qual é a vontade dela, né? Sim. Quais eram os sonhos, né? Sim. Tem uma meditação que eu gosto de fazer da Camila Zen, que começa assim com uma frase: quem você queria ser antes que o mundo dissesse quem você deveria ser. É profundo, né? Sim, totalmente. Quais eram os sonhos da criança? E você só chega nesse lugar no silêncio. Onde você não pergunta a opinião de ninguém, a não ser o olhar para você. O olhar naquele lugar onde eu realmente desejo ser, permanecer, continuar, mas antes de tudo ser. E as pessoas estão muito preocupadas com o fazer, né? Sim, e o mostrar. Isso. Nas redes. Eu estou fazendo, eu estou tendo, eu estou mostrando. E quem sou eu atrás de tudo isso? Então, gente, isso é a chave do negócio. Exato. Né? Nossa, Sarinha, tá maravilhoso, mas nós já estamos assim, ó, 1/3 do podcast restante. Eu ainda quero falar um pouquinho, que você vai ter que vir mais vezes, né? A gente vem. Tá maravilhoso, eu amo, gente. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre sexualidade também, né? Sim. A ansiedade pode diminuir a libido, Sarinha? Olha, primeiro vamos definir libido. Isso. Né? É que às vezes as pessoas direcionam a palavra libido para a questão sexual. Na verdade, libido é vontade de viver. Que lindo. Sim, a libido começa no prazer da vida. E é associada à questão sexual justamente porque é aquilo que gera vida. Sim. Né? Literalmente. Literalmente. Então, a libido é a vontade de viver, de ir adiante. Então, a ansiedade que foca sempre lá no futuro, aquilo ainda não aconteceu, eu me preocupo. Como eu vou me ocupar com o meu prazer, com o meu viver? Se eu tô querendo uma coisa lá na frente, Exato. né? Não tem como. A ansiedade... Não vive o presente. Não, nunca. Daí é aquilo que a gente já disse antes. Viva o seu presente, que basta por hoje. Assim, só por hoje eu vou estar aqui. Só por hoje eu vou entender que isso é possível agora. Sim. Amanhã eu não sei. E de novo o respeito, né? Pelos meus limites, o que eu posso fazer hoje. Sim, o que mais é possível aqui, agora. Não lá adiante. Sim. Porque o lá adiante não existe ainda. Mas eu projeto e faço acontecer de um jeito que eu tenho que batalhar. E de novo nós voltamos para o corpo de batalha. Por quê? Pela falta de desconexão interna. Sim. Então, essa ansiedade, sim, ela termina com a libido. Porque não se vive. Porque você sempre está lá na frente, tá lá na frente. E o que acontece nesse trajeto até lá? A falta Você de você. atropelou e não viu, não viveu, né? E quando viu, tem até um poema que agora eu não me lembro, mas é quando você vê já é amanhã. Né? A luz apagou. Eu não sei falar isso. É uma música, tem uma música também, né? Que veio depois do poema. Entendi. Ok, mas e o que eu fiz hoje? Porque amanhã não chegou ainda e hoje também não foi vivido. Então, o amanhã é o que eu fiz hoje. Sim. Então, como é que eu vou viver o amanhã sem hoje ter vivido? Isso gera uma ansiedade. Com certeza. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, né? Sim, que é a expectativa. E tem uma frase que eu adoro. Quem não espera nada já tem tudo. Olha. E não é simples assim. Sim. Porque esperar nada é um desafio. Com certeza. Dentro das nossas condições egóicas, nas quais a gente quer satisfazer, porque eu quero assim, mas o que é de verdade esse querer? E aquela busca insana da perfeição também, não aceitação, na verdade, das suas imperfeições. E você percebe que a gente volta no mesmo lugar. Sim, sim. Então a sexualidade também tá relacionada virada nesse lugar onde eu olho para mim, me aceito como eu sou. Por isso aquela pessoa, às vezes a gente vê, nossa, mas aquela menina nem tá esteticamente dentro do padrão que eu estou verificando. E olha como ela está feliz no relacionamento. Porque, na verdade, isso vai muito além Para ela bastou. Da beleza, dos trejeitos e disso, aquilo. Não, ela está tão feliz com ela. Plena, que né? irradia e atrai na razão direta a mesma felicidade. De aceitação, de concordância, de dizer sim e de viver o momento. É um processo. Sim. Não tem no potinho, não tem pílulas, não tem injeção.
é simplesmente se permitir. E nessa trajetória, onde você se acolhe, você se aceita como tal, concorda com tudo como foi, você está pronto para fazer seu procedimento. Porque daí, assim, é só você cuidar da máquina. Sim. Né? Fazer aquele negócio. Os homens adoram cuidar dos carros, né? Sim. E daí eles lavam aquele carro, insere, fica brilhando. Então, na verdade, assim, não adianta nada se o motor tá uma porcaria. Sim, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu vou além, né, Sarinha? Inclusive com os relacionamentos, né? Então, se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não vai tapar o nosso buraco, entre aspas, com o outro, né? Sim. Aí começam os relacionamentos tóxicos também, né? Porque a gente está buscando no outro a solução do que a gente não trabalhou na gente, né? Da nossa não aceitação da gente mesmo, né? Então, isso tem a ver com a sexualidade, Sim, né? e aí, falando na questão da sexualidade, a gente sabe que... Vou falar do morango, né? É a mesma coisa quando eu quero que o outro satisfaça aquilo que eu preciso, é colocar um morango na minha boca e perguntar, tá gostoso? Lógico, né? Porque assim, eu não sei, você não sabe se de repente tá azedo, se de repente tá sem gosto ou tá muito doce. Então é assim, é esperar que o outro diga aquilo que eu estou sentindo. Sim. Isso é um despropósito. Com certeza. Mas acontece mais do que a gente imagina. Sim. Com mais frequência do que a gente não imagina. percebe, às vezes, que está fazendo isso, né, Sarinha? Então, ficam aqui muitos alertas. É um momento de despertar realmente. Exato. Né? Para despertar para você mesmo, né? É isso aí. Se reconectar. Se reconectar. Antidepressivos sempre reduzem o desejo sexual? Infelizmente. Principalmente aqueles antidepressivos mais antigos, que a gente chama de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mais fácil traduzindo para o baiano, a fluoxetina, a paroxetina principalmente, tá? Sertralina, o estalopram já vai reduzindo um pouco essa condição, mas ainda tem. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis a essa questão da libido baixa e tem outros que não se queixam, que dizem, não, para mim tá tudo bem, porque a paz que isso me traz não compensa. Se traduz em outra fonte de prazer. Sim. Tá? Entretanto, depois dos inibidores seletivos, que são esses que a gente mencionou, vieram os duais. E os duais vieram resgatar essa condição da libido. Porque fora a serotonina, da inibição da recaptação de serotonina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, do contentamento, satisfação. E aí a gente fazendo um paralelo. Se eu já tenho satisfação através desta via, a outra satisfação fica adormecida. Né? Tá. E aí os duais, que são justamente aqueles que inibem a recaptação não só de serotonina, mas também de noradrenalina, que é o hormônio da euforia, sabe? Aquele é do contentamento, a serotonina, eu fico em paz. E sabe a alegria do desenho lá do Divertidamente? É aquela alegria, é aquela expansiva. Euforia, é expansivo. E nesse lugar a gente tem uma redução da diminuição de libido. Entende? Então, que os duais, eles são muito mais benéficos no que diz respeito à redução da libido. E a gente tem a famosa bupropiona, que normalmente as pessoas utilizam para redução de apetite, né? E também para parar de fumar. É verdade. Porque inibe a compulsão. Porque nesse momento a gente está falando dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor da coragem. Eu não vou parar para isso aqui, eu não vou repetir isso aqui, eu vou conquistar. E nisso é o único antidepressivo que, teoricamente, diminui o limiar orgástico. Ou seja, tem um orgasmo mais rápido. Só que muitos efeitos colaterais daquela ansiedade que falamos anteriormente, numa agitação, às vezes a pessoa não consegue ficar quieta, porque entra nesse lugar de caça. A caça, de conquistar. Sim. Só que daí esquece... Aí sai totalmente da zona de conforto. Tá o tempo todo querendo buscar sarna para se coçar. Isso, daí é o extremo oposto. Sim. Então, assim... não é o equilíbrio. As pessoas de plantão aí que começam... então eu vou tomar isso aí. Não calma, adianta. não é bem assim, né? Tem que consultar um profissional, né? E antes de tudo, entender que a medicação é aquilo que a gente falou. É a bengala. O que tá fazendo diminuir tua libido? O que tá aumentando tanto esse limiar orgástico? Sim. Por que você não tá tendo prazer na vida? Sim. De repente, aquela zona de conforto que você falou, você se conformou com aquilo, entrou no modo sobrevivência e agora quer que um medicamento resolva isso?
Não é nem justo. O trabalho é muito mais embaixo, né? Sim, a gente precisa, né? Embaixo, É isso. A gente tem que pensar nessas medicações, como você falou, né, Sarinha? Mas como uma ponte, digamos assim, né? Para não ficar o termo pejorativo. Eu adoro bengala também, eu uso bastante. Mas aqui para criar uma outra figura, né, na cabeça das pessoas, assim, é uma ponte. Mas para você reconstruir lá embaixo a estrada, né, limpa, você precisa de trabalho interior mesmo, né? Isso a gente faz olhar aonde? para si, na terapia. Terapia. O reencontro disse, tem gente que diz assim, você é louca, me mandar meditar. Existem meditações ativas, onde você se mexe mais do que aquelas pessoas que... Quer dizer, você medita mais do que as pessoas estão quietinhas, respirando. Entrar em contato com você por 5 minutinhos durante o dia. Ver o ar que entra pela narina, o ar que sai, perceber seu corpo. Como é que está teu corpo? Como é que está seu corpo sentado nessa cadeira agora? Como que você está se posicionando em relação à sua vida? É como seu corpo se posiciona para tudo, né? Pra tudo. Exato. Né? A o prática corpo de fala esportes, muito, né? Total. Nosso corpo é um fofoqueiro de primeira, que às vezes a gente tá tapando os ouvidos para escutar. Sim. Então, assim, não só a medicação, mas atividade física, uma alimentação interessante, sem ser tão nazista, né? Sim, Se é que eu posso com falar essa prazer, palavra aqui. né? Isso, ser gostoso, mas o gostoso saudável. Exato, né? Não aquele para tapar buraco, para dar desculpa, eu mereço, Isso. e tá se minando, né? Eu mereço me matar. Tá se envenenando, Eu mereço acabar com as minhas melhores possibilidades de sucesso. Aí não é auto-amor, nem tá fazendo nenhum resgate, né? Então, por isso que conhecer internamente começa a me permitir fazer essa peneira daquilo que não está sendo um prazer imediato. Aliás, você sabe qual que é a diferença de vício e hábito? Não. O vício é o prazer imediato. O hábito é o prazer ao longo da experiência, da insistência, da disciplina, onde eu me priorizo e digo assim, eu vou na academia mesmo que esteja chovendo. Sim. Eu vou nadar mesmo que eu esteja morrendo de preguiça de secar o meu cabelo depois. Eu vou pro Pilates, eu dormi super tarde, acordei em cima da hora, mas meu Pilates é às 7 horas, então eu vou. Porque eu sei os benefícios que aquilo vai trazer para mim, eu escolho deliberadamente ir. E isso se torna hábito. E o hábito diário dessa condição vai fazendo com que você tenha um prazer lá adiante que nenhum vício é capaz de retribuir dessa forma. Com certeza. Nossa, Sarinha, olha, nós vamos fazer mais, tá? Tá bom. Vou agradecer você, amiga, foi maravilhoso. Você quer deixar algum recado final aí para os ouvintes? Já demos muitos recados durante, eu acho que foi assim, realmente um serviço muito importante essa nossa conversa aqui hoje, né, Sarinha? Tem mais alguma coisa que você queria? Eu acho que repetir. Entender que o modo sobrevivência não vai te levar àquilo que você deseja de ser você mesmo. Entender que essa reconexão com aquilo que te dá alegria de ser, de respirar, é que vai fazer com que você deixe de ser um campo de batalha, seu corpo ser um campo de batalha, para ser novamente a sua casa. Florida, feliz, onde você recebe as melhores bênçãos e assim ali você se encontra. E a beleza vem. E você só vai dar um retoque. Exatamente, é isso aí. Então, cuidar da pele, do corpo e da aparência pode ser transformador. Mas quando a gente entende que a beleza começa na saúde emocional, tudo muda de lugar. Porque estética sem saúde mental é máscara, é vazia. E aqui no Instituto Cavalli e a doutora Sara também, nós acreditamos em cuidado integral. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, meu amor. Até a próxima. Até. Que a nossa voz chegue ao seu coração e possa florescer o amor próprio e o autocuidado.